Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Na carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Faremos a leitura dos versos 7 ao verso 17. Hebreus 13, 7 a 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Eu quero meditar com os meus irmãos sobre o tema como ser um crente fiel fora do portão. Como ser um crente fiel fora do portão. Quando você lê o Novo Testamento, fica meridianamente claro que o cristianismo é a religião do caminho, e não a religião das quatro paredes. Nós não fomos chamados a sermos sal no saleiro, mas o sal da terra. Quando você lê os evangelhos, fica absolutamente claro que Jesus Cristo e os seus apóstolos desenvolveram o seu ministério no lar, na rua, nas praças, nas escolas, nos lugares públicos. É triste que nós, de alguns anos, talvez séculos para cá, estejamos nos reduzindo, nos encolhendo, nos limitando, nos encurralando a nós mesmos, dentro dos muros, limitando a prática da nossa vida cristã ao templo. Parece-nos até que estamos na contramão do que Jesus viveu e ensinou. A carta aos Hebreus, talvez um tratado teológico da mais alta importância, sem o qual não entenderíamos o ministério de Cristo, sobretudo o seu ministério sacerdotal, foi escrito por uma razão muito importante. Os crentes hebreus, eles eram judeus de raça, mas professavam a Cristo, tinham aderido à fé cristã.
pertenciam à igreja cristã. Entretanto, a igreja estava sendo perseguida. Os crentes estavam perdendo as suas propriedades, seus bens estavam sendo espoliados. Alguns deles estavam sendo presos pela sua fé. Outros chegavam ao martírio por causa da sua fé, enquanto o judaísmo não estava enfrentando a mesma perseguição. Em face disso, muitos dos crentes hebreus estavam de malas prontas para voltarem para o judaísmo, para voltarem para a sua primitiva religião, abandonando desta forma a fé cristã. Então, o autor aos Hebreus escreve esta epístola para movê-los e convencê-los de que voltar ao judaísmo era um risco fatal, era deixar a realidade para voltar para as sombras. E ele desenvolve em toda esta epístola uma tese: Jesus Cristo é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Josué, é melhor do que Arão. O sacrifício que ele realizou é melhor do que os sacrifícios judaicos. A aliança que ele estabeleceu em seu sangue é superior à antiga aliança. O sacrifício que ele realizou é melhor do que todos os sacrifícios da religião judaica. Portanto, Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Voltar ao judaísmo era negar a fé e apostatar. O que eles queriam, na verdade, ou que estavam sendo tentados, era para voltar ao reduto do judaísmo, que estava centralizado no templo e nos seus rituais. E desta maneira, esta carta é tão relevante, porque ela nos apresenta o cristianismo e a fé cristã fora dos portões. E à guisa de introdução, eu chamo a sua atenção para 3 pontos. Primeiro, quando você olha para o ministério de Jesus, ele passou a maior parte do seu ministério fora do portão. Jesus foi uma espécie de pregador itinerante. Quando alguém se propôs a segui-lo, ele respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus convoca alguns dos seus discípulos onde? Na praia, na coletoria, nas ruas. Jesus faz discípulos onde? Nos banquetes. De certa forma, Jesus está nos ensinando que a vida cristã se desenvolve fora dos portões. Ele realizou o seu primeiro milagre num casamento. Ele percorre de Caná à cruz, mostrando que a sua espiritualidade não estava desenvolvida intramuros, mas fora dos portões. Segundo lugar, quando Jesus transita do lado de dentro do portão, as controvérsias cresciam. Ali os fariseus estavam para criar dilemas, conflitos, tensão de ideias, se opor a ele. Foi dentro dos portões, na verdade, que tudo se tramou para levar Jesus à morte e morte de cruz. Terceiro, Jesus vive fora do portão, mas mesmo assim enfrenta pressão e condenação dentro do portão. Foi dentro do portão que se tramou a prisão dele, a traição. Foi dentro do portão que se tramou a morte dele, de tal forma que mesmo Jesus realizando seu ministério fora dos portões, ele enfrenta grandes tensões dentro dos portões. Aqui então eu quero, à luz desse texto, tirar algumas lições para a nossa vida desta manhã. Primeiro, por que devemos viver a vida cristã fora do portão? Em primeiro lugar, porque o altar é do lado de fora do portão. Olha comigo o verso de número 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Se você ler a carta toda, e eu recomendaria você fazer isso, tem 13 capítulos, você lê numa hora. Tem vários argumentos ao longo da carta, mostrando a necessidade desses irmãos crentes judeus, que estavam tentados a voltar para o judaísmo, a não fazer isso. Aqui,
É a última cartada do autor. Ele está usando o seu argumento demolidor e irresistível. E ele começa a dizer, no verso 10, que nós possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. É claro que o pano de fundo aqui é a história dos sacrifícios judeus, do dia da expiação. Vocês se lembram? Que no dia da expiação, o animal era sacrificado, o sangue deste animal era levado pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, para fazer oblação pelos pecados do sacerdote do povo. Mas o sacerdote não podia comer este animal. Em outras ocasiões até podia, nesse caso não. Nesse caso, esse animal que era sacrificado no dia da expiação, era levado para fora do arraial e queimado fora do arraial. Agora o autor está trazendo esta história para mostrar que nós cristãos temos um altar, e esse altar não é físico, e esse altar não é geográfico, e esse altar não é o altar de bronze onde o sacrifício era feito, esse altar não era o altar de ouro do incenso que estava perto do Santo dos Santos. Esse altar é uma pessoa, esse altar é Jesus. Jesus é o nosso altar. Esse altar não está no judaísmo, esse altar não está nos rituais judaicos, esse altar é a cruz de Cristo, onde ele realizou o perfeito, único, irrepetível e eficaz sacrifício. O que ele está mostrando é que, na medida em que esses irmãos estavam tentando empurrar de volta a igreja para o judaísmo, para dentro do templo, o autor aos Hebreus está dizendo que o nosso altar não está no templo, que o sacrifício não foi feito dentro dos muros de Jerusalém, que a nossa espiritualidade não se desenrola intramuros, que a realidade que nós experimentamos aqui precisa ser referendada fora daqui. Em outras palavras, o que nós fazemos aqui precisa ser confirmado lá fora. As músicas que cantamos aqui não têm valor para Deus se do lado de fora do templo a nossa vida não é uma liturgia de adoração a Deus. A pregação que fazemos aqui não faz sentido se a vida que vivemos do lado de fora do templo, fora dos portões, não for consistente com o que falamos aqui. O que o texto está querendo nos mostrar é que a nossa vida precisa ter confirmação lá fora do que nós fazemos aqui dentro. Segundo lugar, porque a verdadeira santidade é praticada fora do portão. Olha comigo o verso 12. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, qual é o perfeito sacrifício? O que todos os rituais judaicos, dos animais que eram mortos, do sangue que era derramado, das oferendas que eram feitas, tudo intramuros, tudo dentro do templo, tudo intramuros, tudo dentro do portão. Mas quando o perfeito, cabal, sacrifício foi realizado, para santificar o povo, o sacrifício não foi feito dentro do portão, foi feito fora do portão. Os povos primitivos do primeiro século não aplicavam a pena de morte e crucificação dentro dos muros da cidade, sempre fora. E Jesus foi levado para fora da cidade. Ele foi crucificado no Monte Caveira, fora dos portões. Para quê? Para santificar o povo. E aqui eu chamo a sua atenção para esse ponto tão importante, porque às vezes, meus amados irmãos, os fariseus tinham uma ideia de santidade intramuros, do legalismo. Mas a Bíblia nos ensina
que a vida cristã pode ser santa e deve ser santa lá fora, no casamento, no banquete, nas relações comerciais, nas relações fraternais. É lá fora que você experimenta uma vida de santidade para Deus. Terceiro, porque o próprio encontro com Jesus se dá, sobretudo, lá de fora do portão. Olha comigo o verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Preste atenção nisso. Qual a concepção que você e eu temos às vezes? Quase que judaizante. Onde eu vou encontrar Jesus? No templo. No templo. Dentro dos muros. E eu posso encontrá-lo sim no templo. Ele está em toda parte. Mas eu posso encontrá-lo na rua, na esquina, no ônibus, no metrô, na sala da faculdade, na escola, na universidade, no hospital, na empresa, no namoro, no leito conjugal, no relacionamento familiar. Saiamos ao seu encontro fora do arraial. Você pode encontrar Jesus dentro da sua casa, dentro da sua família. É lá que você vai encontrar com Ele, é lá que você vai ter um encontro com Ele, é lá que você tem uma agenda com Ele, na mesa de reunião, na sua cozinha. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial. Quarto lugar, porque o lugar de trabalhar para Cristo e sofrer por Ele é fora do portão. Olha o versículo 13, parte B. Saímos, pois, a Ele fora do arraial, levando o quê? Seu vitupério. Então preste bem atenção nisso. Ser crente é uma bênção, é mesmo. Mas quando você toma a decisão de ser um cristão, você começa a enfrentar alguns problemas que você não enfrentava antes. Se você é um crente, você vai ser perseguido. Se você é um crente, o mundo não vai gostar mais de você. O mundo vai odiar você. Se você é crente, você vai ter que tomar uma decisão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome minha cruz e me siga. Como hostilizaram Jesus, vão hostilizar você. Como zombaram dele, vão zombar de você. Ser cristão lá fora, não é aqui dentro, lá fora, é levar o vitupério dele, a vergonha, o opróbrio, a crítica, a zombaria, o escárnio. Então não estranhe isso. Se os seus familiares que não são crentes começarem a criticar você, se os seus colegas de trabalho começarem a criticar você, se os seus amigos de faculdade começarem a criticar você, é lá fora sim, fora do portão, que você vai levar o vitupério de Cristo. Agora, segundo ponto que eu quero tratar, como viver a vida cristã fora do portão. Agora é como viver. E o autor nos ensina 7 maneiras de vivermos a vida cristã fora do portão. Primeira maneira, não jogue fora o legado espiritual que você recebeu. Veja o verso 7 comigo. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Preste bem atenção nisso. O escritor está mandando esta carta para uma igreja que está sendo tentada a voltar para o judaísmo, fugindo da perseguição, fugindo da hostilidade, fugindo dos problemas naturais de enfrentamento da fé cristã. E o primeiro argumento que ele faz para manter esses crentes firmes na fé cristã e não retrocederem é esse: lembrem dos primeiros líderes de vocês. Eles não estão mais aqui, eles já passaram, mas eles deixaram uma marca, eles deixaram um exemplo. Quando o texto diz lembrem, ou lembrai-vos, significa que você e eu temos o problema de esquecer as coisas boas que acontecem com a gente, as influências positivas que as pessoas do passado exerceram na nossa vida. Para um pouquinho agora. Você pode lembrar de alguém que foi uma bênção na sua vida?
Algum pastor, algum presbítero, algum professor de escola dominical, algum diácono, algum líder espiritual, que ensinou você, que discipulou você, que influenciou a sua vida. Quando você lembra, mas que tipo de líder, de guia, de pastor, é esse que deve ser lembrado? Notem comigo, ele tem algumas características, são as pessoas que pregaram a palavra de Deus. Olha aí comigo, por favor, versículo 7, os quais os pregaram a palavra de Deus, não é gente que pregou o que pensava, o que achava, o que gostava, não, gente que pregou a palavra de Deus. Esse é o líder que você deve honrar e lembrar. Segundo, é um líder que viveu o que pregou, considerando atentamente o fim da sua vida, imitar a fé que tiveram. É alguém que pregou com fidelidade, que viveu com integridade. Então, pense nisso, de homens que passaram pela sua vida, como líderes espirituais, que abençoaram você. Lembre a vida deles, observe a conduta deles, e fique firme. Segundo, estando plenamente consciente que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu chamo a sua atenção para uma coisa curiosíssima, porque eu não sei quanto a você, mas eu já fiz essa pergunta muitas vezes. Quando eu chegava no verso 8, Jesus Cristo é ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre, eu não entendi. Eu falei, Senhor, parece que esse versículo caiu de paraquedas aqui, parece que está fora de contexto. Estou entendendo nada, que vem antes, vem depois. Por que esse versículo está aqui? Tão importante, talvez um dos mais importantes da carta. E notem, ele está falando para uma igreja que está sendo tentada a abandonar a fé cristã para ir por volta para o judaísmo. Ele está dizendo o seguinte: lembrem dos guias de vocês no passado. Eles já passaram, eles já morreram, eles não estão mais aqui. Mas no verso 9, ele começa a mostrar que existe o risco, o perigo das novas doutrinas, das heresias que vão surgindo, das novidades que vão aparecendo, das novas e estranhas doutrinas que vão surgir no mercado da fé, e entre os líderes fiéis do passado e riscos do presente, existe Jesus aqui. É para ele que você vai olhar, é nele que você vai construir sua vida. Ele é o padrão, ele é o exemplo, ele não muda. Irmãos, olha para a história da igreja, tivemos momentos de fidelidade, tivemos momentos de decadência, tivemos momentos de defesa da verdade, momentos de ceder às heresias. Nessas horas em que nós estamos rodeados de tantas doutrinas estranhas, de tantas doutrinas novas, é preciso você parar e dizer o seguinte: é para Jesus que eu vou olhar, ele não muda. A coisa que eu mais tenho escutado nos últimos dias, desse embate aí que surgiu, que o pastor Ival disse no culto da manhã, no primeiro culto, do Cada Dia a Família, e eu tenho recebido muitos e-mails. Você tem que fazer uma leitura da Bíblia apenas como um livro de código moral, social, nada de palavra de Deus, nada de autoridade absoluta. Os tempos são outros, os tempos mudaram, não dá mais para você aceitar um livro de doutrinas absolutas, de verdades absolutas. O mundo não é mais assim, o mundo mudou, o mundo pensa diferente. Cada um tem sua verdade, cada religião tem sua verdade, cada um vê a coisa de uma maneira diferente, e é nesse contexto onde surgem tantas ideias, tantas novidades, tantas doutrinas, tantas opiniões, tantos pensamentos conflituosos e divergentes, é que está escrito: Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele não muda, ele não mudou ontem, ele não vai mudar hoje, ele não vai mudar amanhã. Aquele que desceu do céu, aquele que foi para a cruz, aquele que ressuscitou, aquele que voltou e está sentado à destra de Deus, ele vai voltar, e ele vai ser sempre o mesmo, de eternidade a eternidade, o mesmo. É nele que você precisa firmar a sua fé. Terceiro, como viver a vida cristã fora dos portões? Não se torne prisioneiro daqueles que querem tirar a sua liberdade em Cristo. Olha o verso 9, por favor. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Bom, o contexto aqui, meus irmãos,
É aquela surrada ideia que Paulo e Pedro já combateram tanto, das leis dietéticas, que você se santifica abstendo-se deste ou daquele alimento, com coisas rituais, externas. Aí o autor está dizendo, para com isso. Esses alimentos lá do Velho Testamento, que eram proibidos, isso, aquilo, comer carne de porco, não comer isso, não comer aquilo, isso tudo eram leis dietéticas para preservar o povo que vivia num deserto, perambulando, sem leis básicas de sanidade, de sanitárias, mas tudo isso era uma sombra de uma realidade que chegou em Jesus Cristo. Não é a comida que entra no seu estômago e sai do seu estômago que santifica você. Não é comer ou deixar de comer que santifica você. O que muda, o que santifica a sua vida é a graça que entra no seu coração. Você pode fazer jejum, você pode se abster desse ou daquele alimento, mas isso em si não santifica a sua vida. Isso em si não melhora a sua vida, isso em si não aperfeiçoa a sua vida. O que melhora a sua vida, o que transforma a sua vida, o que santifica a sua vida, é a graça de Deus que opera e age no seu coração. Então, quando alguém quiser botar um cabresto em você, não aceite. Quando alguém quiser dizer para você, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo outro, se você não seguir essa regra, se você não seguir aquele aspecto do legalismo, você não é crente, você não é salvo, você não é santo, não ponha essa algema em você, não ponha essa camisa de força em você, não aceite esse cabresto em você, você é livre em Cristo. Não se deixe escravizar novamente por usos e costumes. Quarto, como é que nós podemos dar testemunhos fora dos portões? Estando plenamente conscientes da nossa transitoriedade neste mundo. Olha o versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por que ele está falando isso aqui? Ele está falando num contexto onde os crentes estão perdendo seus bens. Está lá no capítulo 10, verso 34. Quer dar uma olhadinha lá? O que eles estavam enfrentando? 10:34, olha aí. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A ideia é a seguinte: bom, mas se eu sou crente, ok, e se eu estou sofrendo pressão? E se vier um momento de perseguição? Estão vendo aí o que está acontecendo na Bolívia? Está aí um movimento, os pastores da igreja evangélica na Bolívia, porque se estabeleceu uma lei lá que vai ser proibido ser crente na Bolívia. Vocês estão percebendo que no mundo inteiro está tendo essa onda agora? E se vier uma perseguição? E se eu não tiver liberdade? E se eu não puder me reunir mais? Isso prejudicar a minha vida profissional? E se eu perder dinheiro com isso? Esse estava no pano de fundo de preocupação desses crentes que estavam querendo voltar para o judaísmo. Está difícil demais ser crente, o preço é muito alto, é muito caro ser um cristão hoje, num mundo de hostilidade e perseguição. E a ideia que ele está dizendo é o seguinte: você não tem casa permanente aqui, você não tem cidade permanente aqui, você está de passagem aqui, você é peregrino aqui, você não tem cidade permanente aqui, você tem que pôr os seus olhos naquela cidade que é real, que é permanente, que é eterna. Não diz a Bíblia que o próprio Abraão olhava para essa cidade, mirava para essa cidade, mesmo habitando em tendas, o coração dele estava lá. Então, meu amado irmão, o seu coração está no céu, você vive aqui, mas aqui não é a sua pátria. Aqui você não tem propriedade permanente, aqui você não tem bens permanentes, aqui você é passageiro, aqui você é peregrino. Põe o seu coração na cidade que é eterna. Quinto lugar, como é que você vive fora dos portões testemunhando? Confessando ousadamente o nome de Cristo, por meio do louvor. Olha o versículo 15 comigo.
Por meio de Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos entender isso aqui. O que o autor está querendo dizer é o seguinte: aqueles muitos e abundantes sacrifícios do ritual judaico cessaram, isso acabou, não tem mais. Não tem mais matança de animal, não tem mais altar, não tem mais sacerdote, não tem mais nada disso, acabou. Porém, agora, na fé cristã, embora aqueles sacrifícios levíticos, judaicos, acabaram, tem outros sacrifícios, que agora sim são aceitáveis para Deus. Que sacrifícios são esses? Sacrifícios de louvor, de lábios que confessam seu nome. Agora preste atenção que o autor não está dizendo que quando eu canto, só meu cântico em si é sacrifício de louvor, não. Sacrifício de louvor num contexto onde você pode inclusive perder sua liberdade, seus bens e sua vida, ainda assim você canta. Não é apenas um momento litúrgico onde nós estamos cantando cânticos espirituais ou hinos, que é sacrifício de louvor, não. É quando você, a despeito da adversidade que você enfrenta lá fora dos portões, você confessa o nome de Cristo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Esse é o sacrifício aceitável para Deus. Sexto lugar, exercendo a prática do bem e a mútua cooperação. Olha comigo o verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Não tem mais matança de cordeiro, não tem mais altar, não tem mais sangue. O sacrifício de Cristo foi completo, perfeito, mas agora Deus se compraz nesses sacrifícios. Primeiro, a prática do bem. Prática do bem. 2018, planeje práticas do bem. Onde você vai fazer algo que você talvez não tenha feito até hoje. Eu quero fazer algo positivo, concreto, para ajudar alguém. Ajudar alguém. Tem gente precisando de ajuda? Na sua família? Os domésticos da fé? Planeje isso. Esse é um sacrifício que Deus quer e se agrada. Mútua cooperação, não apenas de apoio moral, não apenas de palavras, mas também de socorro, de ajuda financeira. É de você chegar e socorrer o outro, abrir a mão, abrir o bolso, abrir o coração, abrir a casa. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, fora dos portões. Bob Pearson, o fundador da Visão Mundial, orava sempre o seguinte: Senhor, quebra meu coração com as coisas que quebram o teu coração. Olhar a vida e o mundo pelas lentes e pelos olhos de Deus. Se você notar, nesse próprio capítulo 13, olha comigo por gentileza, ele trata aí de uma coisa interessante no verso 3, você pode ler o verso 3 comigo, 13:3, vamos juntos? Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados. Por que ele diz lembrai-vos? Porque nós temos muita tendência de tocar a nossa vida e nos esquecermos de gente que tem a mesma fé que nós, que está sendo maltratada, está sendo presa por causa da sua fé.
lembrai-vos. E ele diz o seguinte: a melhor maneira de você fazer isso é como se vós mesmos, em pessoa, fossem os maltratados. É se colocar no lugar da pessoa. Se você estivesse nessa situação, o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Faça por elas. Olha o verso 1 comigo. Seja constante o amor fraternal. A palavra amor fraternal aqui não é ágape, é Filadelfia. Filadelfia é uma palavra grega que junta amor e irmão. É amar a pessoa com amor de irmão. Como é que você ama irmão de sangue? Você ama porque ele é bonzinho? Você ama. Não por causa apenas das virtudes, mas apesar dos defeitos. Não é assim? Você pode achar o seu irmão uma pessoa muito chata. Se levantar alguém para brigar com ele, você entra na briga, para defendê-lo. Agora, olha para esse cenário da prática do bem e da mútua cooperação, e olhe para o seu irmão como seu irmão de sangue. O que você precisa fazer por ele? Uma palavra de encorajamento? Uma visita? Um socorro? Uma ajuda? Olha o verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Hoje nós ouvimos o pastor Erival fazer um grande desafio de manhã para a questão dos grupos de pastoreio. Ponha a sua casa a serviço de Deus. Abra a sua casa para receber pessoas. Sabia que quando você recebe alguém, você é mais abençoado em receber do que a pessoa recebida? Nessa prática, alguns hospedaram um anjo sem saber. Mas, finalmente, como é que nós podemos dar testemunho fora dos portões? Obedecendo aos nossos líderes espirituais. Pode ler o verso 17 comigo? Vamos juntos? Verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Notem vocês que agora ele não está mais, conforme o verso 7, olhando para as lentes do retrovisor. Lá no verso 7 ele falou dos líderes passados. No verso 17 ele fala dos líderes presentes, dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus diáconos, dos seus professores. E a palavra que ele trabalha aqui são duas: obediência e submissão. Obediência por causa da pregação, da mensagem que ele proclama, porque ele não proclama a mensagem dele, ele proclama a mensagem de Deus. E se o pastor está pregando a palavra de Deus, cabe a você e a mim obedecer. Submissão por causa da função que ele ocupa, mas ele não ocupa essa função porque ele quis ocupar, ele foi chamado para isso, ele foi designado para isso, foi o Espírito Santo quem o constituiu para isso. Então ele não se autopromoveu a isso. Então submissão. Agora mais uma coisinha, olha comigo o verso 17. Se você precisa olhar para os seus pastores, para os seus líderes, para os seus presbíteros e obedecê-los e submeter a eles, por causa do que eles pregam e por causa da função que eles receberam da parte de Deus, veja a responsabilidade deles, que é soleníssima, pois velam por vossa alma. Eles pastoreiam você. E pastorear não é apenas falar o que você gosta ou o que você quer, significa exortar, corrigir, disciplinar, mas significa encorajar, consolar, fortalecer, às vezes carregar no colo, às vezes, no contexto bíblico lá, até quebrar a perninha da ovelha para carregá-lo no colo. Mas olhe mais o compromisso que eles têm com Deus. Versículo 17 diz assim, na parte final, como quem deve prestar contas.
E isso levou João Crisóstomo, lá do século V, dizer: meu Deus, será que porventura algum pastor pode ser salvo? Isso faz tremer os joelhos, porque é nossa responsabilidade velar e vamos dar contas a Deus. Então entenda que o seu pastor, que o seu presbítero, que o seu guia espiritual, que o seu líder espiritual é alguém que tem um grande peso sobre os ombros. Agora, o texto termina dizendo que você pode ter dois tipos de ovelha. Tem ovelha que escolhe ser o pastor. Tem ovelha que faz da vida do pastor um inferno. Tem ovelha que atormenta o pastor. Olha aí, para que façam isso com alegria e não gemendo. Tem ovelha que faz o pastor gemer. Nada está bom, critica tudo. Se pregou pouco, não preparou. Se pregou demais, o sermão está longo demais. Irmãos, em nome de Jesus, nós podemos dar testemunho dentro do portão e fora do portão, na nossa relação com os nossos guias espirituais. Em momento algum a Bíblia recomenda subserviência. Em momento algum a Bíblia recomenda que o pastor é um ungido especial, intocável, que ninguém pode falar com ele. Em momento algum o pastor é alguém que deva ser colocado no pedestal, para ser venerado. Não, absolutamente não. Mas a Bíblia também não nos autoriza a sermos insubmissos, desobedientes, e trazer para o nosso guia espiritual um peso, perpassar o ministério dele gemendo. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o que faz um pastor sofrer, um presbítero sofrer, não é trabalho não, sabia? Não é trabalho, é picuinha, é murmuração, é reclamação, é crítica, muitas vezes injusta, desumana. E o texto está dizendo que o propósito de Deus é que o pastor que foi chamado por Deus, o líder que foi chamado por Deus, possa realizar o seu ministério com alegria e não gemendo. Por quê? Porque isso não traz proveito nem para o pastor, nem para a pessoa que reclama. Um crente murmurador não é feliz, e torna o pastor infeliz ainda, porque vai fazer o trabalho dele gemendo, chorando, quando podia estar fazendo esse trabalho com alegria, com leveza na alma. Meus amados, a minha esperança é que Deus nos ajude, à luz desse texto, a vivermos a nossa vida cristã, não só dentro dos portões, mas sobretudo fora dos portões. Lá na sua casa, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, lá na sua parentela, lá no seu convívio social, que ali você possa expressar a sua vida cristã robusta, maiúscula e superlativa.